هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا ما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falando ainda da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aula passada falamos sobre a guerra que houve entre algumas tribos árabes e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez parte. O que ele fazia? Flecha o quê? Fazia flechas, ele. O profeta fazia flechas. Fazia o quê? Sabe, as palavras têm sua força e têm sua influência. Você basta mudar um termo, pode estragar a frase. O profeta fazia flechas. Sabe o que é fazer? É fabricar. O profeta fabricava flechas. Desde quando? Ele preparava as flechas. Sabe o que é preparar, né? Preparava e entregava aos que estavam... Exatamente. Vamos falar um pouco sobre esta guerra. Esta guerra chamou-se Harbul Fijar. Harbul Fijar significa a guerra de transgressão. Por que foi chamada de guerra de transgressão? Os árabes, antes do Islã, eles seguiam alguns preceitos, alguns rituais da religião de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Está, né? Só que, como estavam extraviados, já seguiam a idolatria, o politeísmo, estes preceitos, estes rituais da religião de Ibrahim começaram a desaparecer, mas não desapareceram por total. Então, uma das coisas que eles ainda respeitavam era a questão dos meses sagrados. Os árabes, mesmo perdidos, respeitavam os meses sagrados. E essa coisa de meses sagrados não é nova, desde o tempo de Abraão existe. Allah subhanahu wa ta'ala diz que desde que criou os céus e a terra, determinou a contagem do ano em 12 meses. Minha arba'atun hurum. Desses 12 meses, existem 4 meses sagrados. E falando de meses sagrados, e vocês são muçulmanos, quais são? São 4 meses. Quais são? Até podemos não falar pelo nome, pela ordem. Meses sagrados. Ramadani, Yutata, Natrukianyu. Ramadani não é sagrado, Ramadã é abençoado. Existe diferença entre sagrado e abençoado. Mês sagrado é aquele em que Allah proibiu a luta. Incentivou-nos muito a evitar o pecado. Quer dizer, pecado é proibido em todos os meses, mas nos meses sagrados é muito mais. Então, mês sagrado é aquele em que não se pode, não se deve lutar, está?
Mês de Ramadã luta-se. Vocês sabem que a primeira batalha entre os muçulmanos e os mushrikun aconteceu no dia 17 de Ramadã. Atenção, eu sei que se calhar você está a falar isso porque leu aquele livro do Sheikh Aminuddin, Ramadã no mês sagrado, não é isso? Ali a palavra sagrada está mal colocada, está? Devia ser o mês abençoado. Está mal colocada. Todo ser humano tem falhas. E pode ser que o Sheikh colocou sagrado no sentido de nobre, mês nobre, respeitado, mas na prática Ramadã não faz parte dos meses sagrados. Isso fica claro. Os meses sagrados no Islã são 4. O primeiro mês do calendário islâmico, o 7º, o 11º e o 12º. O primeiro mês é Muharram, o 7º é Rajab, 11º Dhul Qaida, 12º Dhul Hijjah. São esses 4 meses sagrados. O resto pode ser um mês abençoado, um mês com relevância, um mês com destaque, um mês, seja o que for, mas não vai ser sagrado. Então, os árabes respeitavam muito os meses sagrados, evitavam lutar, evitavam criar problemas durante esses meses. O que aconteceu? Na história dos árabes, houveram alguns problemas que levaram a eles a lutar no mês sagrado. Ou para melhor dizer, esta guerra foi chamada guerra de transgressão porque aconteceu no mês sagrado. Então transgrediram aquela regra, aquela lei de respeitar os meses sagrados. Guerras como esta já aconteceram 3 vezes antes desta. Esta seria a 4ª. Deixa-me só fazer o resumo. Na primeira guerra, ou seja, o motivo é que uns moços de uma certa tribo apreciaram uma mulher muito bonita de uma outra tribo e foram provocar. Provocar é, entende, né? Quando é mulher, homem, provocação já. A família ou o homem que pretendia aquela mulher viu aquilo, criou confusão e saiu uma guerra entre tribos. E isso aconteceu no mês sagrado. A outra vez, surgiu um homem e começou a se orgulhar no meio de gente. Tipo, começou a elogiar a sua família, a ofender os outros. Daí surgiu uma guerra e pronto. As guerras naquele tempo não precisavam de um motivo forte. Já ouvi falar da guerra as 2 tribos, veremos isso inshallah depois. Umas tribos que viviam em Medina lutaram durante 40 anos. Sabe por quê? Porque alguém foi ao poço, encontrou alguém lá, tirou a água antes do primeiro. Saiu uma guerra de 40 anos. Então não era preciso muita coisa. Eram muito, quer dizer, agressivos. A outra vez saíram 3 moços. Aliás, saiu um senhor, matou 3 moços. Mas era questão de taco. Viu dinheiro, ele não tinha, eliminou os 3. Saiu confusão. Seja como for, seja o que for, é que estas guerras aconteciam constantemente entre os árabes. Desta vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez parte, claro, já tinha 20 anos, era jovem ainda, mataram-se e pessoas um pouco pacíficas pensaram em parar com a guerra e fazer contagem dos mortos. Estamos a nos matar aqui e quem sai a perder somos nós mesmos. Então temos que parar com isso. Ok, parar com isso, vamos fazer contagem. Quantos morreram aqui e quantos morreram deste lado?
foram ver que um dos lados tinha mais mortos que o outro. Os que tinham mais mortos disseram, então não para até que a gente mate um número igual. Aí a coisa vai ficar bem. Tipo, vocês mataram 50 dos nossos e nós só matamos 20. Se acabamos com a guerra, quer dizer que nós saímos a perder. Até que a gente mate mais 30 para ser 50-50. Os outros disseram, não é necessário. Vamos pagar. Aquele que tiver mais mortos recebe em dinheiro, em bens da outra parte. Aí chegaram em concordância, chegaram a um acordo e a guerra acabou assim. Só queria falar um pouco sobre essa guerra, né? Porque a pessoa pode ficar curiosa, tipo, essa guerra que o profeta fez parte. O maior proveito que nós teremos desta guerra é aquilo que eu disse na aula passada, que, embora o profeta ainda não era profeta, não é? Mas sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nunca permitiu que o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse do lado da injustiça. Nunca. Allah nunca permitiu que o profeta se envolvesse em maldade. Significa que se o profeta estava a defender uma das partes, era a parte certa, mesmo antes da profecia. E aí nós aprendemos que o muçulmano pode defender uma pátria ou um grupo que não seja muçulmano, desde que este grupo tenha sido provocado, desde que a verdade esteja deste lado. E falava de uma forma direta que você, como muçulmano, no caso do nosso país, né? Muçulmano, moçambicano, Moçambique sofre uma invasão. Você tem certeza que o nosso país foi invadido injustamente. Como muçulmanos, têm a obrigação de entrar no exército e defender este país. Se você morrer, morre como mártir. Não há que dizer, não é dine isso. Não, é que você vive aqui, o tal dine que você cumpre aqui, e se você cumpre aqui, alguém está aí na fronteira a defender este país. Quer dizer, até um certo ponto você não tem como separar a religião da política e dos outros campos da vida. Claro que a religião veio velar por todas as partes. Então é preciso ter noção disso. Amanhã as coisas podem acontecer. Eu me lembro, antes de Corona, falava assim em brincadeira até que viria algo talvez que pudesse nos separar ou nos impedir de ir à mesquita e do nada apareceu o Corona. Eu não estou aqui a rogar uma guerra. Mas pode vir a acontecer uma coisa aqui, igual. Então não venha dizer, não, é que sabe, eu não sou muçulmano, não posso ir à guerra. E depois isso não é jihad. Jihad tem várias repartições. Uma delas é defender o seu país quando for invadido, defender a nação. Você é daqui, você leva o bilhete daqui, então tem que honrar este país e respeitar. Claro, esse é outro nível de conhecimento que muitos irmãos não têm e não vão querer ter. Como assim? Ok, Harbul Fijah. O profeta na altura tinha quantos anos? Quantos? 12. Nini Papharanava. 12 anos foi quando ele viajou em comércio. Agora tem 20 anos. Esta guerra acontece quando o profeta tinha 20 anos. É preciso prestar atenção para não ir enganar as crianças lá em casa, porque a gente sabe que vocês, quando chegam lá, têm sessões de histórias com os putos e depois começam a dar versões erradas. O profeta lutou quando tinha 12 anos. E depois isso vai dar o quê? Vai dar credibilidade àqueles bandidos que estão a treinar crianças ali. São essas desinformações que criam problema fora. Não estão aí Al-Shabaab a treinar crianças de 8, 9, 10 anos. E depois se chamam de muçulmanos. Se você for a contar que o profeta foi à guerra com 12 anos, faz sentido. Qual sentido? 12 anos é para ir lutar. Se com 20 ele nem entrou diretamente lá, estava numa secção de putos. Tudo bem, foi com 20 anos. Então, chegou-se a essa conclusão. Outra coisa importante que aconteceu quando o profeta tinha 20 anos, passados alguns
meses daquela guerra ali, em Meca veio um homem, vendia seus produtos, vendeu para um senhor influente. Um senhor influente. Quando foi cobrar, vendeu não, vou dizer, deixou com um senhor influente. Quando foi cobrar o dinheiro, aquele disse, você deixou comigo o quê? Vai passear. Ignorou-lhe. O homem, eu saio de longe e estou aqui, não tenho como voltar. Esse senhor simplesmente rejeita me dar o que é meu. Pronto, foi pedir socorro a outras pessoas. As pessoas tiveram receio de ir ter com aquele homem, porque era daqueles mais. Desculpa lá, mano, como é que você se envolveu com aquele senhor? E você tem o que para vender para aquele ali? Tipo, você é daqueles que vendem aí na estrada, como é que você... não, mas sabiam, era a sua maneira de espezinhar a ele. Ele viu-se limitado. Foi escalar uma montanha, daquelas mais próximas ali do Kaaba, elaborou um poema um pouco triste, começou a falar daquela injustiça. Algumas pessoas ouviram e as mais corajosas disseram, não, essa pessoa não é para deixar, essa pessoa merece ajuda. Foram ter com ele, conta lá a versão, disse que eu trouxe meus produtos aqui, entreguei assim. Isso para chegar no dia X, e ele simplesmente não quis me dar o valor. Então, aí, as tais pessoas corajosas decidiram convocar os líderes de Meca e chegaram a um consenso. Que consenso era esse? Era de ajudar toda pessoa que fosse oprimida ou fosse vítima de uma injustiça, seja de Meca ou fora de Meca. Como quem diz, vamos criar uma organização, uma comissão para defender as pessoas oprimidas. Aqui em Meca não pode acontecer isso. Então, nessa sentada, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava lá. É uma das coisas que ele viveu de perto. Então, depois dele receber a profecia, falou deste encontro. O Nabi alaihi salatu wassalam disse, "Laqad shahidu fi dar Abdullah bin Judan." A sentada aconteceu na casa de um senhor chamado Abdullah bin Judan. Ele disse que eu estava lá, participei desse encontro. E o acordo que teve lugar naquela casa é um acordo que, se me convidassem a fazer parte de novo, assim que sou profeta, eu iria lá. Como quem diz, aquilo que aconteceu ali é uma das melhores coisas do tempo ou da era pré-islâmica. Ele diz que assim que sou profeta, dentro do Islã, se me convidassem para um encontro daqueles, eu iria. Em outras palavras, o Nabi alaihi salatu wassalam dizia, eu não trocaria nada por aquele acordo. Porque o que o Islã veio fazer aqui? Semear a justiça, divulgar a justiça. E ali era um dos princípios. Isso é das coisas que aconteceu quando ele tinha 20 anos. Ok, 20 anos vão subindo, a pessoa começa a ganhar cada vez mais a maturidade. 20 anos depois, aquela raça ali não é uma pessoa pequena. Já tem barba, sabe que brancos logo, barba cresce, já tem um corpo assim. O que está a vir aí à frente? Com 12 anos já fazia aquele trabalho de pastar e receber alguma coisa. E depois conta-se que depois da pastorícia, o profeta alaihi salatu wassalam meteu-se no comércio. Não se entra em detalhes como é que se meteu no comércio, mas fala-se que ele tinha um sócio chamado As-Sa'ib ibn Sa'ib. Era um dos seus sócios no comércio. Atenção. Quando se fala de Abu Bakr, muita gente pensa que foi sócio no comércio. Abu Bakr foi simplesmente companheiro dele, amigo. Sócio no comércio já sabemos quem é, né? Sócio é aquele que você reparte alguma coisa, capital, assim, lucros. Companheiro é você
fazer negócio nas viagens ou num certo bazar com alguém. Ele vende ali, você vende aqui. Esse é companheiro. Sócio é aquele com quem você junta as coisas. Sim. Então, ele teve um sócio chamado entre os 12 aos 20 anos. A Nabi alayhi salatu wassalam também meteu-se no comércio. Por isso mesmo na história, quando a gente estuda, não é? Quando falam de Maomé, diz que foi um comerciante árabe. É verdade, foi comerciante árabe, mas depois tornou-se profeta. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله